Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente e a nossa série sobre mochilas de emergência. Você está lá na sua casa, feliz, faceiro, assistindo o Jornal da Noite, quando alguém bate na sua porta e diz que você tem só 3 minutos para evadir de um lugar que está em risco absoluto. Esse risco pode ser um desastre natural, algo que está bastante comum no nosso dia a dia, ou até um incêndio, um terremoto, enfim, qualquer tipo de desastre e qualquer tipo de situação que faça com que você tenha que sair da sua casa numa velocidade muito grande. Para isso, o sobrevivencialista cria uma mochila de emergência, que é uma mochila que ela está pronta para todos os eventos que podem aparecer. Lá dentro, você vai colocar tudo que é essencial para garantir que você vai sofrer bem menos na hora de fazer essa evasão. Ou seja, você vai estar preparado para qualquer condição que apareça para você. Nessa série do Guia do Sobrevivente, nós esmiuçamos a mochila e colocamos ela em tópicos. No primeiro tópico dessa mochila de emergência, a gente falou sobre abrigo, sabe? Abrigos de emergência, aquilo que você faz para se abrigar caso você tenha saído da sua casa e ficar em algum lugar desconhecido. No segundo tópico, nós falamos de energia, basicamente iluminação. Tudo aquilo que você precisa para garantir que você vai ter luz durante uma emergência, e essas emergências são muito comuns. Acontecem o tempo todo e você nem precisa estar fora de casa para isso. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre UPT, Urban Primary Tools, uma definição, uma analogia que foi feita há muitos anos atrás para definir as ferramentas primárias que você tem que ter nesse tipo de mochila. Lembre-se, esses estudos que tratam de sobrevivencialismo e preparação não começaram comigo, nem aqui no canal. São coisas que vêm de muito longe, algumas até do tempo onde você tinha preparadores construindo abrigos nucleares e se preparando para uma hecatombe, onde esse risco ainda existe, embora hoje um foco maior seria nos eventos climáticos, pelo menos aqui no Brasil. Mas essas pessoas e instituições estudaram isso por muito tempo, e muitas das coisas que você vai ver aqui, você também vai ver em muitos kits que são usados fora do Brasil, principalmente por refugiados e pessoas que necessitam de material de sobrevivência básico. E quando você pensa numa mochila de emergência, você tem que levar sempre por esse lado, materiais básicos e que sejam muito resistentes. Um dos itens que é praticamente um padrão e talvez o primário de todos eles sempre foi a machadinha, tanto que ela está presente em kits da ONU, kits de refugiados de várias entidades ao redor do mundo, ok? Por quê? Porque a machadinha ela é multifuncional, ela vai ter muito mais do que uma ou duas funções para um sobrevivente, para uma pessoa que está em necessidade. Num primeiro momento você vai achar que é bastante fácil colocar uma machadinha dentro do seu kit de emergência, não é? Pois é mesmo, talvez fácil e até muito barato. Por quê? Porque em qualquer lugar que você vai encontrar uma machadinha para vender, até em lojas de R$ 1,99, certo? Pois bem, você vai lá e compra uma dessas machadinhas de R$ 1,99. Ela vai funcionar, ela vai operar, mas ela tem um limite. Lembre-se que você não pode sair colocando tudo que você quer dentro de um kit de emergência. Você vai ter que fazer escolhas muito apuradas. E mesmo nesses kits que são distribuídos para refugiados e em áreas de crise, você vai ver que eles têm algumas escolhas. E essas escolhas são baseadas em um quesito que nós vamos ter que pensar muito bem e que vocês vão ver bastante até o final desse vídeo: o aço. Todas as machadinhas que compõem esses kits, sejam dos sobrevivencialistas, sejam o seu que está fazendo aí em casa e até do refugiado, elas são muito maciças e ela tem um privilégio, uma ênfase muito grande no aço. O aço tem que ser bom, bom a ponto de estourar uma parede. Essa aqui é a Survivalist Extreme. Ela foi desenvolvida por nós aqui do canal para ser uma Urban Primary Tool, uma UPT, ok? O que essa machadinha aqui faz? Quando você precisar cortar alguma coisa com ela, ela vai ter um corte altamente resistente. Não é uma peça que você vai usar uma, duas vezes e vai ter que afiar. Ela é feita para você torar
ela na porrada. Quando você carrega uma ferramenta como essa daqui, você tem que ter na sua cabeça que você está carregando uma ferramenta que é capaz de fazer o que um machadinho de bombeiro faz. E é aí que você vai ver qual é a diferença entre uma machadinha como essa daqui e uma machadinha dessas que você compra em qualquer loja. Essa machadinha aqui pode, por exemplo, quebrar, abrir buraco numa parede usando isso aqui, tá? Ela tem essa peça aqui exatamente para isso, para poder bater na parede. Então, a têmpera dela é totalmente diferenciada. Ela também é feita de um bloco maciço de aço, ela não vai quebrar, ok? Você vai olhar aqui, ó, ela é muito grossa e ela não vai quebrar. A parte do machado é óbvia também, cortar coisas, abrir caminho. E além disso, ela tem aqui um pé de cabra no fundo que você vai usar para forçar sua passagem, sua saída de algum lugar. É isso que uma UPT deve fazer. Ela deve literalmente abrir caminho. Acontece que quando você começa a ver todas as opções do mercado e você começar a limitar ela pela função que você precisa, automaticamente as outras peças acabam virando só um quebra-galho até você conseguir ferramentas primárias que sejam altamente eficientes. Ela também serve para cortar lenha, para fazer todo tipo de trabalho de sustentabilidade e autossuficiência que você puder imaginar dentro de um campo, principalmente com uma mochila de evasão, ok? Mas a finalidade principal dela é ter um aço excepcional capaz de fazer estrago até em outros aços, ou seja, você poder arrombar coisas, arrombar portas, tirar obstáculos do meio do seu caminho, se ancorar em cima dela para poder segurar alguma coisa, como por exemplo usar ela como uma âncora, enfim, não importa. O aço e a resistência do material é o que vai determinar tudo nesse conjunto que eu vou mostrar para vocês, ok? Então a orientação básica para sua mochila de evasão é: se é uma mochila de evasão, se você está sozinho, se você só vai fazer uma, você vai colocar só uma ferramenta. Então ela tem que ser o melhor que você puder. E se você tiver que fazer só uma opção, você vai optar pela machadinha, ok? Sempre a machadinha é o primário. Depois disso, você tem que pensar. Se você tiver mais que uma mochila de evasão, tipo a sua família tem 4 pessoas e você tem 4 mochilas de evasão, nesse caso específico, você vai usar uma machadinha para uma mochila e outros itens para outras mochilas. Você não precisa colocar uma machadinha em cada uma, basta que cada família tenha uma que confie ali na sua mochila. Já estão bastante cobertos e bastante garantidos. A próxima ferramenta que eu vou mostrar para vocês, para mim pelo menos, ela sempre foi relacionada à água. Porque quando eu era mais jovem, quando eu era escoteiro, ela atendia principalmente critérios que envolviam água, ok? Essa daqui, tá? Isso daqui é uma pá. Talvez essa especificamente seja uma das melhores pás no planeta que você vai encontrar, tá? Essa daqui é uma pazinha da Cold Steel. A gente já mostrou bastante ela aqui no canal, tá? Por que ela é ótima? Porque ela é basicamente indestrutível, tá? Ela vai ser feita com o que há de melhor em aço, com o que há de melhor em material e com o que há de melhor em design. Sim, ela é feita desde a Segunda Guerra Mundial, foi aprimorada de uns anos para cá com os russos da Spetsnaz, e ela é uma pá basicamente de trincheira, que cava em qualquer lugar. Todas as forças militares do mundo durante as guerras usaram uma muito similar a essa daqui, tá? Por que ela é um baita item para você usar dentro de uma mochila de emergência? Porque ela vai abrir caminho também, não tanto quanto o machado, mas ela vai conseguir abrir caminho, abrir buraco, desencarcerar, cortar coisas. Ela é muito pesada, tá? E muito forte, então você pode usar ela para cortar coisas como se fosse um facão. Ela vai ter essa função meio que acumulada, mas basicamente, se você tiver durante um evento climático, por exemplo, essa pá aqui pode te ajudar demais se você tiver, por exemplo, com a sua casa sendo alagada, se você precisar tampar um buraco. Também é uma baita ferramenta para o pós-desastre, porque com ela você vai poder trabalhar trocentos aspectos de sustentabilidade. Então é um item super multifuncional que, se você tiver espaço e condições de carregar, vale muito a pena você colocar dentro da sua mochila de emergência. E aí, já deixou o seu like no vídeo? Ainda não?
coloque ele agora, porque o nosso canal precisa da sua ajuda. E você que não tiver inscrito e quiser saber tudo sobre mochilas de emergência, se inscreve aí já. O próximo item. Segundo alguns, esse talvez seja o item mais lendário de qualquer situação de emergência. O facão, ok? Na mão de um mateiro experiente, ele pode ser considerado até o cartão de crédito da selva. Só que todas as situações de emergência acontecem na selva? Não, não acontecem. Algumas situações de emergência bem extremas vão acontecer na cidade. E é por isso que existe uma escala de prioridade para as ferramentas primárias urbanas. A prioridade é o machado, o típico machadinho que vai funcionar como um machado de bombeiro. Vai dar muito apoio para esse machado você ter uma pá. Uma pá militar seria o item ideal. Não tem o ideal? Vai pegar uma mais simplesinha que pode ser até menor, ok? Depois disso vem o facão. O facão, ele faz miséria na mão de um cara treinado. Ele vai servir para você se proteger com ele, vai servir para você cortar todo tipo de galho, todo tipo de detrito. Ele vai servir também como faca, se você não tiver uma faca disponível na hora. Enfim, ele vai ter uma quantidade de utilidade simplesmente absurda. E você tem que considerar aqui que você vai ter um facão. E quando eu digo que você vai ter um facão, eu não estou dizendo que você vai ter um facão qualquer. Você tem que ter, obrigatoriamente, se você for colocar esse item dentro da sua mochila de emergência, um bom facão. Um bom facão é algo assim, tá? Esse é um bom facão. Pelo preço desse facão aqui, você vai comprar uns 10 desses facões populares que você acha na loja de R$ 1,99. Talvez você compre 5 ou 6 de uma marca mais conhecida original, tá? Então, é algo que você tem que considerar muito. Por quê? Não é tudo igual. Os facões vão te dar garantias e habilidades diferentes. No caso de mochilas de emergência, quanto melhor for o item que você tiver, melhor para você. Muita gente levanta o argumento que é o seguinte: pelo preço de um facão desse daqui, você compra 10 do outro, ok? Mas quantos você vai poder carregar? Quantos você vai levar de fato num cenário de emergência? Você vai levar um só. Nesse caso, você tem que escolher o melhor possível. Eu sei que tem facões muito baratinhos e que talvez sirvam, mas vão servir só por um tempo. Se a situação for extrema mesmo, você vai querer ter uma coisa assim na sua mão. Por quê? Porque esse aqui é um aço que é mais garantido. E também alguns deles vão vir com mais funções, como você está vendo aqui. Tá? Esse aqui, por exemplo, ele é da Gerber e ele tem uma serra aqui, e é uma serra bastante funcional. Se é para ter um facão, se é para lidar com galho, mato, que você tenha um que seja realmente eficiente. E nota, eu não estou dizendo que os outros não são eficientes. Eu estou dizendo que quando você começa a montar uma mochila de emergência, você tem que pensar em situações extremas. O próximo item da mochila, depois do facão, nota que nós já falamos de vários, né? É um que não está dentro dessa linha, mas que foi incluído depois de alguns eventos climáticos que aconteceram, mais precisamente o furacão Katrina, na lista de muitos sobrevivencialistas que trata do tema, ok? Que é esse aqui, ó. Uma corda. Cordas sempre foram itens de apoio, itens que entravam nos outros tipos de ferramenta, não nas ferramentas primárias. E de repente elas começaram a entrar nesses kits primários. Por quê? Porque corda é uma ferramenta de resgate e não pode ser qualquer corda. Tem que ser uma corda que seja realmente muito boa. Você pode ir lá na loja de R$ 1,99 e comprar aqueles rolos de corda que aguentam 200, 300, 400 quilos. Legal. Só que a corda de velame, quando ela passa em uma determinada superfície, ela sofre uma vazão muito grande e se você esticar essa corda para alguém e essa corda pegar em algum lugar, ela vai se romper e a pessoa vai se perder. Você tem que ter garantias que isso não aconteça. Então, para isso, você vai ter que investir em cordas boas. E não é só uma cordinha tipo paracorde. Não. É uma corda que aguente o peso de uma pessoa. No caso da corda, o que você tem que se preocupar é com a alma da corda, que é a parte de dentro da corda, tá? E a capa da corda. Quanto melhor for a capa da corda, mais ela vai resistir à abrasão de outros elementos, ok? Quanto de corda você precisa pôr num kit como esse? A orientação é de 15 a 30 metros. Esse aqui, ó,
é um rolo de 30 metros de battle cord, uma corda extremamente forte, mas também extremamente cara. E você vai perceber que esse daqui é um item que você não consegue comprar muito barato. Daria para usar uma corda de algodão, algum outro tipo? Até daria, só que você não vai ter a resistência necessária para esse cenário que você precisa atuar. Uma boa corda corre por fora dessa lista que eu passei para você. Não é uma questão de ou machadinha, ou facão, ou ferramenta. Essa é uma ferramenta primária que você vai ter que ter uma delas na sua mochila. Essa daqui você tem que ter de verdade. A média de metros de corda boa que você tem é 15, tá? É melhor se você puder ter mais? Ótimo, se você achar uma corda de qualidade, tipo esse battle cord aqui, é muito bom que você tenha tipo 30 metros dele, que é mais ou menos o que vem no pacote quando você vai comprar outras cordas, até, por exemplo, às vezes corda até indicada para alpinismo, você vai achar em pacotes de metragens diferentes e você pode comprar até por metro. Você deve estar se perguntando, Batata, e o que eu faço se eu tiver 4 mochilas de evasão? Você coloca uma corda em cada mochila de evasão, porque ela é tão útil, mas tão útil em uma diversidade tão grande de situações, que quanto mais você tiver disso, melhor para você. Como eu disse antes, nessa série, a gente já aprendeu como montar uma estrutura para ter um abrigo para poder se proteger, mesmo que a gente tenha que dormir fora de casa. Também aprendemos a base de como gerenciar iluminação em cenários de emergência. Hoje nós vimos ferramentas primárias, aquelas ferramentas que literalmente salvam a vida da pessoa. No próximo vídeo a gente vai falar especificamente sobre o kit água de uma mochila de emergência. É talvez um dos tópicos mais importantes que a gente tem atualmente por conta das condições climáticas que nós estamos enfrentando e pela água ser algo que está sempre presente. Nós vamos montar um kit pequeno e super poderoso para te atender em absolutamente qualquer lugar, seja num abrigo temporário, seja na natureza. Esse kit vai garantir que você tenha água limpa e pura para você poder se hidratar e cuidar da sua família. Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado dessa série das mochilas de emergência. Preciso, é claro, do feedback de vocês, que vocês coloquem aí o que vocês estão achando. Vocês acham que tem que continuar? Vocês têm proposta de algum tema que ainda não apareceu por aqui? Então, coloca aí que aos poucos a gente vai montando essa série de vídeos e quando você juntar tudo, você vai ter a mochila de emergência perfeita que vai garantir a sua segurança e a segurança da sua família em qualquer cenário. Valeu? Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. Deixa seu like e se inscreve se caso você não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.